Por que o Brasil decidiu acabar com os manicômios? É comum encontrarmos nas opiniões das pessoas sobre saúde mental e loucura ideias muito ligadas à proposta de internação dos hospitais psiquiátricos. Ainda vemos muito nas piadas ou nas expressões populares o pensamento que a melhor maneira de se cuidar das pessoas com transtornos psiquiátricos seria através dos manicômios, inclusive como forma de controlar um suposto potencial de perigo que essas pessoas oferecem à sociedade. Mesmo que esses pensamentos ainda sejam populares, acompanhamos ações nessas últimas décadas no campo de saúde mental que vão de encontro a essas ideias. Conseguimos instituir a Lei 10.216, conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica ou Lei Antimanicomial, que determina a progressiva substituição do modelo manicomial de cuidado pela Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS, que cria uma nova estratégia de cuidado por meio do SUS. Recentemente, a Justiça determinou o fechamento dos manicômios judiciários, se alinhando com a Lei da Reforma Psiquiátrica. Mas por que há esse movimento que visa a extinção dos manicômios? O que fundamenta essa ideia? E qual seria a melhor forma de cuidar de pessoas com transtornos psiquiátricos? Inicialmente, é necessário entender um pouco da história dos manicômios no Brasil. O livro Holocausto Brasileiro, da escritora Daniela Arbex, relata a realidade dos hospitais psiquiátricos na década de 1960. No Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, conhecido apenas por Colônia, ocorreu uma das maiores atrocidades da história do Brasil. Esse manicômio não se restringia a receber apenas pessoas com diagnóstico de transtornos mentais. Também servia como prisão para homossexuais, prostitutas, epiléticos, mães solteiras, moças que haviam perdido a virgindade antes do casamento, alcoolistas, ou seja, pessoas consideradas fora dos padrões sociais. Todos os tipos de violações contra os direitos humanos eram encontrados nesse espaço. Os internos eram maltratados e mortos. Todos sabiam o que acontecia. Apesar das denúncias feitas a partir da década de 1960, mais de 60 mil internos morreram e um número incontável de pessoas teve sua vida limitada ao sofrimento do encarceramento. No final da década de 1970, diversos movimentos sociais relacionados à saúde mental passaram a fazer denúncias com relação às condições do tratamento dos manicômios. A partir dessas denúncias, a elaboração de uma reforma psiquiátrica foi iniciada. Foram criados os movimentos sanitário e o movimento dos trabalhadores em saúde mental, que tinham a participação da população e de familiares de pacientes. Em 18 de maio de 1987, foi realizado um encontro que propôs a reforma psiquiátrica no Brasil e fez dessa data o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. O Brasil e diversos países começaram a rever suas políticas de saúde mental e o modelo manicomial foi questionado. Para além das diversas violações de direitos humanos, o que também fundamenta a extinção dos hospitais psiquiátricos é a falta de efetividade dos métodos utilizados. O afastamento do paciente do ambiente familiar, da rede de apoio e das atividades sociais, uso de camisa de força, medidas violentas de contenção, uso inadequado de medicações, são vários métodos que não são terapêuticos, mas que mesmo assim eram aplicados com o objetivo de silenciar. O cenário atual é de subfinanciamento da rede de atenção psicossocial, que não recebe investimentos equivalentes à demanda pelo serviço. Os Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, e todos os serviços ligados à saúde mental do SUS não conseguem acompanhar a real demanda da população, já que tem pouco dinheiro. A partir disso, outros modelos de cuidado que contradizem a lei antimanicomial, mas que não se classificam como hospitais psiquiátricos ou manicômios, começam a aparecer e ocupar o espaço político. Entre eles, se destacam as comunidades terapêuticas, assunto que eu já abordei em um outro vídeo. Recentemente, passamos pelo Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Os debates sobre o assunto sempre acontecem e as últimas avaliações não são muito positivas. Depois de mais de 20 anos, ainda não alcançamos por completo os objetivos iniciais. Apesar de alguns avanços, precisamos continuar a entender a saúde mental como um assunto prioritário nas políticas públicas de saúde. A lógica manicomial de cuidado ainda insiste em controlar as políticas dessa área e é necessário manter sempre a vigilância diante do avanço dessas ideias. O pensamento antimanicomial não se restringe à extinção dos hospitais psiquiátricos. É um pensamento que visa entender qual a melhor forma de nos relacionar em sociedade, garantindo a autonomia, bem-estar e dignidade de todos. As referências utilizadas estarão na legenda. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até mais.